Uma boa tarde, a paz do Senhor a todos. A passagem que vamos meditar agora, nesse momento aqui no monte, é a passagem de Gênesis 29, né? Que nos é dito assim, ali pelo versículo 21, né? A epígrafe nos diz que Labão engana Jacó, né? E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão a todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde, que tomou Léia, sua filha, e trouxe-a e entrou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa a Léia, sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã, ao ver que era Léia, pelo que disse a Labão: por que me fizesse isso? Não te tenha servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes que a primogênita. Cumpre a mesma desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servires comigo. Versículo 28. E fez, e cumpriu-se, a semana desta, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva por serva a Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel e amou-a também a Raquel, mais do que a Léia. E serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Léia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. A passagem é bem interessante, que nos fala de um trato que foi feito, né? Como o texto diz, no versículo 21, mas um pouco antes, Jacó já havia conhecido Raquel. E se engraçou, se achou bela e sonhou, né? Ou seja, ela será minha esposa. E declara a Labão, né, seu pai, o que sentia. E Labão, astuto, né, não contando a ele do costume que havia entre eles, disse: por 7 anos, né, como diz o texto aqui, o Senhor, você me servir, ela será sua. E como foi lido aqui, após os 7 anos, no dia que se cumpre, né, houve uma festa, o costume da época, e Jacó provavelmente deve ter se embriagado. A Bíblia não diz isso aqui, mas havia o suco da uva. Algumas traduções, algumas palavras da Bíblia dizem o vinho, mas é o suco da uva. E por beberem uma grande quantidade do suco da uva, ficavam, entre aspas, tontos ou quase que embriagados. Isso seria uma explicação para ele não conhecer mesmo em um quarto escuro, onde os dois passaram juntos. Provavelmente ele conheceria que não era Raquel, mas outra pessoa. Isso explica, né, seria uma explicação mais plausível para ele só de manhã perceber quem era realmente que estava com ele, né? Seria a melhor explicação. Porque provavelmente, mesmo sendo as duas irmãs, elas tinham alguma diferença na voz, na maneira de agir, quem sabe, né? E acontece. Mas, como o texto nos diz, que Jacó trabalha outros 7 anos. Estava quase com uma, vamos dizer assim, uma palavra mais severa, uma idolatria por Raquel. Por quê? Quando ele toma a primeira esposa, mesmo que enganado, no meu ponto de vista, ele teria sim o direito de recusá-la, né? E dizer: não, aconteceu, dormi, me deitei com ela, né? Passei a noite, mas eu quero a Raquel. E
poderia simplesmente não aceitá-la mais como mulher, mas ele acabou aceitando ela como mulher e mais 7 anos por Raquel, ou seja, 14 anos por Raquel. Tá, né? No meu ponto de vista, ele estava quase como idolatrando, né? Ele queria a qualquer custo ter essa mulher. Entre aspas, não estaria errado, um amor genuíno, mas se ele amava tanto a Raquel, não deveria, né, ter aceitado, né? Ou seja, aceitado a ela como sua mulher e continuar a se deitar e dormir com ela. Vejam que o versículo 31 diz assim: vendo pelo Senhor que Leia era aborrecida, ou seja, com certeza seu pai Labão resolveu de mentir, enganando Jacó, porque seria difícil ela se casar, porque se nós formos ler aqui o versículo 17, amados, diz assim, ó, Leia, porém, tinha os olhos tenros, mas Raquel era formosa, semblante e de formoso semblante e formosa vista. Olhos tenros, ou seja, algumas traduções eram olhos meigos ou decaídos, né, murchos. Era esse o olhar que ela tinha. E já Raquel, ele achou mais formosa a vista. Salmo 139, 16 diz assim que os teus olhos me viram, né, viram o meu corpo ainda informe, né, aparteado, Salmo 139, versículo 16. Ou seja, Deus nos conhece desde o ventre. Quando ele cria Leia, né, com essa maneira, o seu corpo, o seu olhar murcho ou tenro, né? Algumas traduções podem dizer que era meigos, e isso fazia com que ela ficasse feia aos olhos deles. Vejam que Jacó, como diz aqui o versículo 31, né? Vendo pois o Senhor que Leia era aborrecida por Jacó, por Labão seu pai, e por sua irmã Raquel, percebe que Labão, se não casasse, teria que sustentá-la pelo resto da vida, porque seria muito difícil casá-la. Então ele usa de uma mentira, um costume da época, para enganar Jacó, né? Fazendo com que ela se tornasse esposa. Pois bem, mas o versículo 31 pode nos chamar bem a atenção, porque vendo pelo Senhor que Leia era aborrecida e abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Percebam que a mulher que não era amada, a mulher que era desprezada, gerava frutos ou filhos, né? Enquanto que Raquel, que era amada e não era desprezada por Jacó, formosa à vista, era estéril. Perceberam o trabalhar de Deus? Que Deus não vê o exterior, mas vê o interior. Alguns poderiam dizer, mas Leia poderia ter se recusado a obedecer ao seu pai e ficado com o seu cunhado, por assim dizer, que até então não seria cunhado porque ainda não era casado, mas havia uma promessa de sua irmã Raquel se casar com ele, né? Ela poderia ter dito não, mas pelo costume da época, como a mais velha era a primeira a se casar, ela acabou por ceder, quem sabe. Quem sabe por medo de não haver outra oportunidade. Não justifica, né? Claro que foi um erro seu, mas Deus, conhecendo o seu coração, o seu íntimo, e que ela era aborrecida, desprezada, quem sabe, não só por seu pai Labão, mas pela o grau de parentesco mais próximo, até pelo menos pelos amigos, quem sabe tiravam até, caçoavam dela, né? Ela aceita, né? Aceita essa mentira, por assim dizer, né? Essa farsa, essa tramóia, como nos diz hoje, para que isso acontecesse, se tornando a esposa de Jacó, mas era desprezada, mas gerava filhos. Os irmãos percebem que aqui pelo versículo 32 diz assim, ó, e concebeu Leia, ela com a intenção de agradar a Jacó e fazer com que ele a amasse, diz assim, ó, e concedeu Leia e teve um filho e chamou seu nome Rubem, dizendo, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Ela era aflita por ser desprezada. E concebeu outra vez no versículo 33, ó, e teve um filho dizendo, porquanto o Senhor ouviu
que eu era aborrecida, me deu também este e chamou seu nome Simeão. Versículo 34. E concebeu outra vez. E teve um filho, dizendo: agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o nome Levi. Mas aí versículo 35. E concebeu outra vez. E teve um filho, dizendo: esta vez louvarei o Senhor, pois chamou seu nome Judá, e cessou de ter filhos. Os irmãos conhecem, sabem que mais à frente vamos ver que o próprio Jesus é descendência direta de Judá. Judá que foi uma sequência, ou seja, o 4º filho gerado de Leia. Perceberam a importância? Que teve uma importância muito grande lá na frente. Teve suas fraquezas e erros? Teve. Mas aqui gerou de ter filhos. Cessou, né? Mas não cessou. Se formos ver do 30 em diante, capítulo 30, vamos em outro vídeo. Ela teve sim mais 3 filhos. 2 filhos e uma filha, né? Diná, né? Que é filha dela. Vamos entender como que aconteceu ali o fato. Mas o que eu quero chegar para os irmãos aqui é uma observação minha. Jacó errou nesse momento. Porque se ele não amava a Leia, né, não deveria ter se deitado com ela tantas vezes, tido ela como esposa e tido 4 filhos. Vejo que 3 vezes ela tenta agradar a Jacó, né, até o 3º filho. Mas na 4ª vez ela louva, né, veja, essa vez louvarei ao Senhor. Ela acabou no 4º filho reconhecendo que ao agradar ao Senhor, ela conseguiria muito mais. Quero dizer para você nessa tarde, procure agradar ao Senhor, né? Você esposa, você esposo, agrade ao Senhor, com sua atitude, com sua maneira de viver. Não está errado em tentar agradar o seu cônjuge, como ela tentou por 3 vezes, mas ela, quem sabe na sua aflição, a mente dela achava que ao ter filhos dele, sendo que no costume da época, a mulher que não gerava filhos, ela era mal vista, né? Uma mulher seca, uma mulher que não havia frutos. Infelizmente, Raquel passou por isso. Nós fomos meditar o capítulo 30, que não vai ser hoje. Raquel, no versículo 1 e 2 do 30, chega a aborrecer a Jacó. Que ela queria ter filhos e não conseguia. Jacó fica aborrecido. Estou eu no lugar de Deus, né? E vamos meditar aí no capítulo 30. Vamos perceber que Raquel, ela aborrecia sua irmã, mas a mulher que era desprezada gerava e a mulher que não era desprezada não gerava. Ou seja, Raquel era amada, mas não tinha como agradar o seu marido nesse caso, dando-lhe filhos. Pelo costume da época, poderia até correr e ser trocada, né? A mulher que não gerava filhos. Mas Leia, ao contrário, né, era fértil. Deus, né, abriu a sua madre no 31. Porém, Raquel era estéril. O que Deus... tarde, o que ele quer falar? Não tente de maneira nenhuma, né, satisfazer os seus caprichos. De maneira nenhuma. Jacó, ele tentou, né, de todas as maneiras, chegar até aquele ponto, enganando o seu irmão, né, ou seja, junto com a sua mãe, né, tramaram o engano, enganaram, né, a Isaac, seu pai, sofreu por isso. Se for voltar um pouquinho mais, teve que fugir para não ser morto. Aí chega Labão, e Labão o engana. Mas se for meditar mais à frente, ele acaba enganando a Labão também. Num outro vídeo, vamos meditar do 30 em diante, quando as malhadas, as ovelhas malhadas vinham, ele ponhava uma vara na frente, ele enganando o seu sogro. Assim se enriqueceu muito. E as ovelhas malhadas não tinham um alto valor, né, mas por quantidade, né. Mas vamos meditar ali sobre o que é a palavra malhada, né.
Mas Deus quer dizer para mim e para você nessa tarde. Você que, quem sabe, tem sonhos, projetos, propósitos. Jacó tinha, infelizmente, tentou de várias maneiras chegar ao seu alvo. Léia tinha e tentou chegar, né, ou seja, às conquistas, de maneira errada, porque não conseguia agradar a Jacó de maneira nenhuma. Mas na quarta vez ela notou que, agradando ao Senhor, o Senhor havia visto o sofrimento dela, o seu interior. Percebam que quando você se entrega ao Senhor realmente de coração, e Ele conhecendo, de acordo com o Salmo 139:16, que Ele nos conhece desde o nosso ventre, quando nós somos gerados, Ele nos criou de uma certa forma. Veja que ela não tinha beleza externa, mas ela tinha beleza interna. Alguns poderiam dizer, mas ela errou ao ajudar a enganar a sua irmã. No momento do desespero, ela fez isso, e era errado. E é errado. Mas se formos meditar a fundo, vamos ver que Jacó errou também. Embora fosse o costume da época, hoje, esse costume não deveria ser repetido de forma alguma, porque era um costume para a época, e se formos ver, já era errado. Você não vai encontrar em nenhuma passagem bíblica que o homem poderia ter mais de uma esposa. Ele teria que cuidar de sua esposa. Deixará, pois, o homem pai e mãe, e serão uma só carne, né? Não com várias mulheres, mas com, veja que todos os homens que tiveram essa atitude tiveram aborrecimentos. Davi, Salomão, né? Abraão, tiveram aborrecimentos ao agir desta forma, tendo mais de uma mulher. Embora, se formos meditar sobre a passagem de Jacó mais à frente, vamos ver que Léia lhe dá uma serva, né? Vamos chegar lá. Raquel também lhe dá uma serva. Raquel, com as mandrágoras, né, aluga o seu marido, tentando ficar mais fértil, porque a mandrágora era um fruto que fazia, ele é afrodisíaco, né, da época. Então vejam que quando o Rubem chega, ela cresce o olho, não, eu vou tentar dessa forma, e vende, aluga o seu marido para Léia. Imaginaram? Então nesse jogo, né, de ações, é só Deus intervindo, agindo, mudando a história de cada pessoa. Houve os porquês. Alguns podem dizer, mas Deus é a favor dessas coisas? São coisas erradas nos dias de hoje. Na época, embora fosse o costume, né, trouxe dificuldades e problemas. Então veja que o Deus que nós servimos, Ele permite algumas coisas acontecer. E a Escritura Sagrada não esconde. É isso que eu amo da palavra de Deus. Ela não esconde. Poderiam os escritores ter escondido para deixar ela mais aceita às pessoas. Ah, mas eu não vou aceitar, essa Bíblia está cheia de coisa errada. Não, ela mostra o que aconteceu, nos alertando para não fazer o mesmo. Essa é a verdade. Por isso que eu creio que essa palavra genuína é verdadeira, né? Se fosse um livro que escondesse coisas, só houvesse homens e mulheres perfeitos, não nos alertando, quantos hoje não cairiam severamente no erro? Mas como ela tem as advertências, tem aqui escritas passagens que alguns podem dizer, mas não deveria estar ali para nos alertar, para não fazer o mesmo? É considerada a palavra verdadeira, genuína do Senhor, a palavra de Deus, né? Que Deus possa abençoar suas vidas, seus lares nessa tarde. E a palavra final nessa tarde é para mim e para você. Deus conhece o seu íntimo. Você pode usar de várias formas, tentar agradar o homem. Mas quando você percebe que você, ao agradar a Deus, as coisas fluem rapidamente e o resultado é muito melhor, você entendendo isso, você evita muitos aborrecimentos. Então percebam que homens e mulheres, na sua tristeza, né,
na falta de paciência, agiram de forma errada. Mas venceram no final, porque Deus tinha um propósito em suas vidas. Como foi lido, de Leia, seu quarto filho, foi Judá, né? Que lá na frente teve uma importância muito grande. A mulher que era aborrecida, né? Ou seja, você que está passando por um problema parecido, quem sabe, não se esqueça que de você pode proceder muitas bênçãos, que da tua vida, do teu modo de agir, pode proceder coisas maravilhosas. Creia nessa tarde. Você homem, mulher, jovem, que pensa que a tua vida não tem mais jeito, que pensa que a tua vida é só aborrecimentos, desprezos, creia nessa tarde. Deus está vendo e tem visto a tua aflição. Amém? Pai querido, Pai amado, obrigado por este vídeo que o Senhor nos permitiu fazer aqui no monte, ao qual o Senhor preparou esse local lindo, maravilhoso, para falar o teu evangelho, a tua palavra, Senhor. Eu creio que o Senhor está visitando essas vidas, esses corações, para que no nome de Jesus todo o mal caia por terra, toda tristeza, toda angústia, cesse agora em nome de Jesus. Essa família, esse homem, essa mulher, esse filho, que estão passando por aflições, achando que não tem valores, mas tem, porque o seu filho amado, ó Deus, se entregou em uma cruz por nós, padecendo ali e vencendo a morte, para que nós possamos viver em espírito e em verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus.